capítulo 2, que são os últimos dias. O que a Bíblia quer dizer com suas muitas expressões sobre os últimos dias? À primeira vista, há várias expressões que parecem intercambiáveis, mas, na realidade, nem sempre podem ser assim usadas. Confusão ocorre quando não se examina cuidadosamente o contexto da leitura para verificar se o termo realmente significa o que pensamos significar. Algumas referências aos últimos tempos incluem últimos dias e palavras equivalentes como o fim, hora ou a expressão favorita do profeta Daniel, o tempo do fim. Nosso Senhor iniciou seu sermão no Monte das Oliveiras, Mateus 24, versos 1 a 8, em resposta à pergunta de seus discípulos. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele referiu-se frequentemente àquele tempo como o fim ou, então, virá o fim. Muitas pessoas pensam imediatamente que tais termos são intercambiáveis porque, falando de modo geral, todos eles se relacionam com o fim da tribulação, quando Cristo retornará fisicamente à Terra para estabelecer seu reino milenar. Veja os capítulos 14 e 15. Encontramos mais de 50 de tais termos na Bíblia e estamos convencidos da probabilidade de outros mais. Uma simples analogia. O erudito em profecia Thomas Isse, meu colega no Pre-Trib Research Center, Centro de Pesquisa sobre a Pré-Tribulação, fez esta interessante analogia. Algumas vezes, os cristãos leem na Bíblia acerca dos últimos dias, fim dos tempos, etc. E tendem a pensar que todas essas expressões sobre o tempo referem-se à mesma coisa. Este não é o caso. Assim como em nossa própria vida há muitos finais. Há o fim da jornada de trabalho, o fim do dia, de acordo com o relógio, o fim da semana, o fim do mês e o fim do ano. O fato de ser usada a palavra fim não quer dizer que ela se refira à mesma ocasião. A palavra fim é restrita e precisamente definida quando modificada por dia, semana, ano, etc. Assim, na Bíblia, fim dos tempos pode referir-se ao fim da atual era da igreja, ou pode referir-se a outros tempos. Não é difícil identificar o tempo mencionado pelo autor bíblico para cada uma das expressões acima, se o leitor estudar o contexto para certificar-se do destinatário a quem o profeta se dirige, a igreja ou Israel. Muitos desses termos usados no Velho Testamento e por Nosso Senhor têm como foco o fim da tribulação. Muitas dessas referências fundem o fim da tribulação e o aparecimento glorioso. Às vezes, o uso destes termos nas epístolas tem em mente o fim da era da igreja, o que certamente acontecerá simultaneamente com o nosso encontro, a igreja com Cristo no arrebatamento. Veja o capítulo 9. Há pelo menos duas exceções a essa regra geral. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 e 1 João capítulo 2, verso 18. Na passagem de Hebreus, o Espírito Santo diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. ênfase acrescentada. Isso se refere, evidentemente, aos dias em que eles estavam vivendo, pois em sua existência Deus tinha enviado seu Filho para revelar seu grande amor pela humanidade ao morrer ele por nossos pecados. Aquele ato de misericórdia divina decretou o fim do sistema sacrificial do Velho Testamento, substituído pela nova e melhor aliança, tornada possível pelo sangue do Filho de Deus. Na primeira epístola de João, o apóstolo fala da última hora. Refere-se ele aqui à nova economia da graça de Deus, advertindo que, mesmo nesta era da igreja, haverá muitos anticristos, pelo que conhecemos que é a última hora.
Ele estava certo, pois em 2000 anos, a era da igreja não se tem isentado da presença de falsos cristos e anticristos enviados por Satanás para enganar os santos. O uso principal da expressão fim dos tempos. Em muitos casos, as expressões últimos dias, fim dos tempos ou última hora refere-se a um período que pode abranger não mais que 7 a 10 anos. Não podemos precisar com mais certeza porque não estamos seguros quanto ao tempo que passará entre o arrebatamento, que encerra a era eclesiástica, e o início da tribulação, iniciada com a assinatura do acordo entre o anticristo e Israel. Daniel 9:27. Veja também o capítulo 13. Alguns estudiosos de profecia supõem que isto acontecerá em questão de dias, mas outros avaliam que se dará mais adiante, como 50 anos, embora esta opinião tenha sido anunciada há mais de 75 anos. Estamos conscientes de que, se esse autor estivesse vivo hoje, encurtaria sua estimativa para daqui a 3 anos, em vista dos muitos sinais novos do fim que têm vindo à luz durante nossa existência. Admitindo-se que o pacto do anticristo com Israel será firmado após o arrebatamento, por um tempo muito curto, nossa estimativa de 3 a 10 anos é razoável. O gráfico seguinte, indicando as expressões mais importantes utilizadas em referência ao fim dos tempos, esclarecerá a forma como elas foram usadas pelos profetas, apóstolos e pelo Senhor. Observe que ele separa aos que se referem a Israel, daquelas que se referem somente à igreja. A segunda vinda de Cristo. Uma expressão semelhante, depois, em Joel, capítulo 2, versos 28 a 32, refere-se a esse mesmo período de tempo. Ele é incluído aqui por sua grande relevância, pois profetiza que, durante aqueles últimos dias, pouco antes e durante a 70ª semana, a tribulação de Israel, do arrebatamento ao aparecimento glorioso, o Espírito Santo será novamente derramado sobre a terra, como no dia de Pentecoste, levando milhões ao Salvador. Como as outras passagens, deve-se examinar o contexto para constatar o que significa. Nesse caso, podemos esperar que o Espírito Santo mudará o coração das pessoas no início da tribulação, culminando com a segunda vinda de Cristo. Este derramamento acontecerá durante o ministério das 144 mil testemunhas de Israel de Apocalipse 7. Veja o capítulo 24. Que veem uma grande multidão que ninguém podia enumerar, chegando à fé em Cristo. Em resumo, últimos dias, fim dos tempos e outras expressões, ou mesmo depois, referem-se geralmente a qualquer ponto um pouco antes do arrebatamento, até o aparecimento glorioso. Enquanto estas referências podem relacionar-se com as tendências durante a era da igreja, a maior parte delas aponta para os 7 a 10 ou mais anos, um período que indica o fim dos tempos dos gentios. Veja o capítulo 5. Até o fim da grande tribulação. Veja o capítulo 14. Não é difícil discernir o que o escritor de uma destas muitas referências ao fim dos tempos quer dizer, se o leitor prestar firme atenção ao contexto.